Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Segundo Crônicas. Sabedoria para edificar a casa de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, queremos te adorar porque enviaste teu amado Filho a este mundo, bem como o recebeste na glória e o coroaste com honra e majestade. Pai, oramos para que através do Espírito Santo abras tua palavra para nós, toques nossos corações e venhas nos atrair para junto de ti e de teu amado Filho. Rogamos em teu precioso nome. Amém. Como mencionamos anteriormente, os 2 livros de crônicas eram originalmente um único livro. Esses livros são diferentes dos livros de reis que contam a história geral de Israel e de seus reis. Em Crônicas, encontramos apenas um panorama histórico que serve como pano de fundo para um propósito específico, que é apresentar a vida religiosa da nação. Em outras palavras, os livros de Crônicas estão concentrados na casa de Deus, no templo, na adoração, no serviço levítico e em tudo mais que estiver relacionado com o aspecto religioso da vida. Por que temos que estudar os livros de Reis e de Crônicas? Ao notar que esses livros contam histórias de um passado remoto e de um povo muito diferente do nosso, poderíamos perguntar por que razão devemos estudá-los. Precisamos lembrar do que a Bíblia diz sobre isso no Novo Testamento. Na primeira epístola aos Coríntios está escrito: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Portanto, todas essas coisas aconteceram como tipos, servindo para divertir a nós que vivemos no fim dos tempos. Esses livros são importantes, pois a palavra de Deus diz que nós, os remidos do Senhor, somos uma nação santa, um sacerdócio real. Isso quer dizer que podemos aprender muito dos livros de Reis e Crônicas. Neles podemos aprender os princípios que nos governam como nação santa e como sacerdócio real. Esta é a razão pela qual precisamos estudar esses 2 livros. O livro de 2 Crônicas inicia com o reino de Salomão e finaliza com o cativeiro babilônico, que possui uma nota positiva, o decreto do rei Ciro. O livro começa com a construção da casa de Deus e termina com sua destruição. Contudo, damos graças a Deus, pois a conclusão do livro nos traz a esperança da restauração. Em 2 Crônicas, os primeiros 9 capítulos são dedicados a Salomão, enquanto os capítulos de 10 a 36 apresentam a história dos reis da nação de Judá. No entanto, todo o livro está concentrado no tema da casa de Deus. Existe uma diferença entre a história de Salomão, que está registrada nos livros de Reis e de Crônicas. Se você quiser conhecer a história de Salomão desde o início até o fim, deve ler 1 Reis. Em 2 Crônicas, a história de Salomão é resumida em um único empreendimento: a construção do templo. Em 1 Reis, você encontra a descrição dos pecados de Salomão e a profecia a seu respeito, mas nada disso está registrado em 2 Crônicas. A razão disso é que os livros de Crônicas estão concentrados em um único assunto: o templo ou a casa de Deus. Se você ler a história de Salomão em 2 Crônicas, a impressão é que a única coisa que ele fez em seus 40 anos de reinado foi construir o templo. Na verdade, sabemos que ele fez muitas outras coisas, tanto boas quanto más, mas tais coisas não foram registradas em 2 Crônicas. A razão é que este livro está concentrado em uma única obra, a qual é a edificação da casa de Deus. Creio que há uma lição para nós nesses fatos que constatamos. Podemos viver uma vida terrena envolvidos em muitas atividades, e nisso pode haver coisas bem-sucedidas e também fracassos. Entretanto, existe algo no qual Deus está realmente interessado em nossas vidas, que é a nossa relação com a casa de Deus. Qualquer coisa que não esteja relacionada com a casa de Deus parece não merecer ser registrada. Salomão, a fé da tradição. Logo que se tornou rei, Salomão demonstrou seu amor por Deus ao ir a Gibeão, onde estavam o altar de bronze e a tenda de Moisés.
Naquele lugar, ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Todavia, precisamos lembrar que o amor de Salomão por Deus era tradicional. Deus ainda não havia falado com ele. Salomão não tinha uma relação pessoal com Deus, nem havia ouvido sua voz. Tudo o que ele sabia sobre Deus vinha de seu pai Davi. Isso quer dizer que sua fé era de acordo com a tradição. Contudo, seu amor por Deus era real, ainda que ele amasse a Deus de forma tradicional. Salomão não tinha revelação, e isso explica por que ele foi a Gibeão oferecer sacrifícios. Você lembra que em 1 Crônicas, Davi havia trazido a arca para Sião, para a tenda de Davi. Ao invés de oferecer sacrifícios diante da arca, Salomão foi até Gibeão, onde estava o tabernáculo, e lá ofereceu sacrifícios no altar de bronze. Você percebe o que isso significa? Sabemos que nas Escrituras a arca representa a presença de Deus, a pessoa de Deus. O tabernáculo e tudo o que está nele representam as coisas de Deus ou as obras de Deus. O que é mais importante, a arca ou o tabernáculo? O que é maior, o altar de bronze ou o propiciatório? O tabernáculo foi construído primeiramente para a arca. Todas as coisas que havia no tabernáculo estavam relacionadas ao acesso até a arca. A arca confere significado ao tabernáculo e ambos não deveriam nunca ser separados. Infelizmente, devido aos pecados do povo, a arca e o tabernáculo foram separados. O problema não era apenas esta separação, pois em 1 Crônicas vemos que Davi teve que encontrar a arca que estava escondida no campo do bosque em Kiriat Jearim. Salmo 132, 6. Davi amava a Deus e trouxe a arca até Sião, onde ergueu uma tenda para ela. Davi realmente amava Deus como uma pessoa. Ele amava ao próprio Deus, mas Salomão não tinha esta revelação. Ele conhecia Deus segundo a tradição, e por causa disso não foi oferecer sacrifícios diante da arca. Ele não estimava o próprio Deus tanto quanto estimava as coisas de Deus ou as obras de Deus. Desse modo, ele se dirigiu a Gibeão e lá expressou seu amor por Deus. Este foi condescendente a ponto de rebaixar-se ao nível de Salomão. Um coração pronto a ouvir. Depois que Salomão ofereceu sacrifícios em Gibeão, Deus apareceu a ele e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão não pediu vida longa, nem saúde, nem honra, nem mesmo a morte de seus inimigos. Ele pediu uma única coisa: que Deus lhe desse sabedoria e conhecimento para que ele pudesse governar o povo segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, Salomão não pediu nada para si mesmo. Ele pediu para o próprio Deus. Se você ler 1 Reis 3, 9, notará que a sabedoria e conhecimento que Salomão pediu estavam relacionadas com o coração. Ele pediu a Deus um coração compreensivo, ou seja, um coração que ouve. Nisso consiste o pedido por sabedoria feito por Salomão. O que é a sabedoria? Temos o costume de relacionar a sabedoria com a mente. O conhecimento está ligado à mente, mas a sabedoria está relacionada ao coração. Qual é a verdadeira sabedoria? Ela consiste num coração que ouve a Deus. Salomão pediu por um coração que pudesse ouvir a voz de Deus, pois ao ouvi-lo, ele conheceria o próprio Deus, assim como seus caminhos e seus juízos. Foi isso que Salomão desejou receber de Deus, que ficou muito satisfeito com o pedido do rei. Portanto, Deus prometeu dar-lhe sabedoria e adicionou a ele riqueza, honra e muitas outras coisas. Depois que Deus apareceu a Salomão e lhe deu sabedoria, ou seja, um coração capaz de ouvi-lo, você sabe o que foi que o rei fez? Ele retornou a Jerusalém e compareceu diante da arca para oferecer holocaustos e também ofertas pacíficas. Veja 1 Reis 3,15. Isso demonstra como a revelação é necessária para que você ame o próprio Deus. Se você não tem revelação e tem uma fé baseada na tradição, você pode amar as coisas de Deus e as obras de Deus, mas não pode amar o próprio Deus. Pense, por exemplo, no altar de bronze, que representa a morte expiatória do Senhor Jesus. Por causa da morte do Senhor, nossos pecados são perdoados. Certamente apreciamos muito o altar de bronze devido ao perdão de nossos pecados. Também apreciamos muito a bacia de bronze, pois nela somos santificados, lavados, purificados.
Do mesmo modo, estimamos muito o candelabro de ouro, pois ele nos dá a luz para que possamos conhecer a vontade de Deus. A mesa de ouro com os pães da proposição é muito preciosa para nós, pois representa Cristo como o pão da vida, para que sejamos satisfeitos. Apreciamos também o altar de incenso de ouro, pois diante dele podemos orar, sabendo que nossas orações serão respondidas. Nós amamos as coisas de Deus e as obras que Cristo realizou por nós, pois tudo isso foi feito a nosso favor. Se não tivermos revelação, amaremos as coisas de Deus e as obras de Deus. Entretanto, amar ao próprio Deus é algo que está além de nós, pelo fato de estarmos sempre centrados em nós mesmos. Nunca temos a Deus como o nosso centro. Se Deus é por nós, então está tudo bem. Mas será que nós somos por Ele? Depois de ter recebido revelação e sabedoria, Salomão retornou a Jerusalém e a primeira coisa que fez lá foi adorar diante da arca. Ele agora amava o próprio Deus. Isso é sabedoria. Será que você tem um coração que ouve? Você pode ouvir a Deus? Deus já apareceu a você? Você recebeu revelação? Se isso ocorreu, então você amará mais a Deus do que as coisas de Deus. A casa de Deus. Deus deu sabedoria a Salomão, que após recebê-la, construiu a casa de Deus. No livro de Provérbios, nos é dito que a sabedoria edificou a sua casa. Você não pode edificar a casa de Deus se não tiver sabedoria. Por esta razão, o apóstolo Paulo orou pelos crentes em Éfeso para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, concedesse a eles sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Efésios 1:17. Paulo rogou que os efésios pudessem receber sabedoria, sendo assim capacitados a edificar a casa de Deus. Por que precisamos de sabedoria para edificar a casa de Deus? Se não a tivermos, não poderemos entender o projeto. Deus deu o projeto do templo a Davi e este o passou a Salomão. Contudo, a sabedoria é necessária para interpretar o projeto e convertê-lo num templo. Eu venho de uma família de construtores. Meu avô era construtor, meus tios eram construtores e meu irmão era construtor. Contudo, eu não sabia nada sobre construção. Lembro-me de ter ido ao escritório de meu irmão e visto os desenhos de um projeto sobre uma longa mesa. Eu olhei para aqueles desenhos, mas não entendi coisa alguma. Aquilo era um conjunto de linhas e formas estranhas. Todavia, quando meu irmão olhava aqueles desenhos, conseguia enxergar o edifício a ser construído. Ele era capaz de transformar aquelas linhas e pontos num edifício de verdade. Eu não tinha esse tipo de conhecimento. A sabedoria é necessária para que possamos entender o projeto. Hoje em dia, a casa de Deus deve ser aquilo que Ele realmente quer. Mas quem conhece o projeto? Onde podemos encontrar esse projeto? Sabemos que Deus nos deu o projeto de sua casa e ele se encontra na sua palavra. Deus nos revelou seu propósito, sua vontade, sua mente, o desejo de seu coração e tudo o que ele almeja. Tudo isso, incluindo o projeto da casa de Deus, está revelado na Bíblia. Entretanto, se não houver sabedoria, serão apenas palavras e letras impressas no papel. Você não entenderá o que está escrito e não conseguirá transformar o projeto na casa viva de Deus. Hoje em dia, muitos estão pensando em edificar a igreja do Novo Testamento. Eles perceberam que as igrejas de hoje não estão de acordo com o Novo Testamento como deveriam estar. Esses irmãos viram que muitas igrejas de hoje estão de acordo com o Antigo Testamento, ao modo das sinagogas, ao invés de seguirem o Novo Testamento. Portanto, eles concluíram que deveriam edificar igrejas segundo o Novo Testamento. Como eles iriam edificar essas igrejas? Evidentemente, a resposta está na Bíblia. Em Atos está escrito que Paulo e Barnabé promoveram a designação de presbíteros nas igrejas, Atos 14:23, enquanto 1 Timóteo descreve as características dos presbíteros e diáconos, 1 Timóteo 3:1-10. Ao ler esses versículos, você então conclui que descobriu o projeto. Você discerne as linhas e os pontos do desenho. Nesse momento, as pessoas dizem:
Vamos organizar uma igreja do Novo Testamento. Teremos 5 presbíteros e 7 diáconos. Com isso, teremos uma igreja do Novo Testamento. Será que obtemos uma igreja neotestamentária dessa forma? Na verdade, essas pessoas não entenderam o projeto. Elas podem ler o que está escrito, mas tudo é apenas letra morta. Precisamos de sabedoria, de um coração que ouve, para que realmente vejamos o projeto e entendamos que ele não é nada senão o próprio Cristo Jesus. Ele é o projeto, mas como transformar esse projeto num edifício? Isso exige sabedoria. Salomão tinha sabedoria para edificar. Ele foi capaz de entender aquele projeto e também sabia como transformá-lo em um belo e glorioso templo. A sabedoria era necessária para mobilizar milhares e milhares de pessoas para trabalhar. A sabedoria era necessária para colocar cada um no lugar certo. A sabedoria era necessária para coordenar toda a obra e também para conduzi-la até a conclusão. Algumas pessoas começam a edificar, mas nunca terminam. Depois que a obra foi terminada, a glória de Deus desceu e encheu a casa. Salomão teve a sabedoria de não mudar nada na obra, fazendo tudo de acordo com a revelação de Deus. Portanto, Deus entrou e tomou posse daquela casa, sendo que fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios. Deus havia aceitado aquela casa. Posteriormente, Deus apareceu a Salomão outra vez e lhe disse: Eu ouvi as tuas orações. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que for feita nesta casa ou voltada para ela. Farei tudo conforme prometi a Davi. Contudo, tenha cuidado. Se você ou seus descendentes se desviarem de mim e começarem a adorar ídolos, eu os castigarei e disciplinarei, e virá o dia em que toda esta casa será destruída e o povo ficará espantado. Ver 2 Crônicas 7. Após algumas centenas de anos, isso infelizmente aconteceu. Essa é a história de Salomão contada em 2 Crônicas. A obra de Cristo na Terra. Hoje conhecemos aquele que é maior do que Salomão, o qual é o Senhor Jesus. Qual é a obra do Senhor Jesus na Terra? Podemos pensar que sua obra terrena é salvar pecadores. De fato, ele veio para buscar e salvar os perdidos, mas será que isso é tudo? Qual foi a verdadeira obra do Senhor Jesus enquanto esteve na Terra? Podemos ir um pouco além. O que o Senhor está fazendo no céu hoje? Ainda podemos ampliar mais a questão. O que Deus tem feito através dos séculos? Também podemos retornar à eternidade passada e perguntar: o que Deus tinha em mente na eternidade? Você lembra que o Senhor Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5:17. Qual é o trabalho de Deus? Qual é o trabalho do Senhor Jesus? Esse trabalho é singular em número, pois Deus não está envolvido em muitos trabalhos. Deus tem apenas uma obra e todas as suas muitas obras estão dentro daquela única obra. Nosso Senhor Jesus faz apenas uma obra, exatamente como Salomão. A impressão que temos é que durante seus 40 anos de reinado, Salomão esteve unicamente ocupado com a construção do templo, a casa de Deus. No sentido espiritual, isso é verdadeiro. Qual é a obra do Senhor Jesus? Ela consiste em construir uma casa para Deus. Deus deseja possuir um lar. Ele criou os céus e a terra, e em Isaías está escrito: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66:1. Os céus e a terra são o lugar de trabalho de Deus, mas onde está a sua casa? Deus deseja habitar no meio de seu povo. Ele deseja fazer de seu povo o seu lar. Isso é a casa de Deus, o lugar onde o seu coração está. Deus tem se ocupado com isso através dos séculos. Foi por essa razão que Cristo veio ao mundo, e hoje Ele está ocupado com isso à destra do Pai, intercedendo por nós. Esta é a única obra que Ele está fazendo. O Senhor disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Até mesmo Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus está edificando. A obra de Deus é a edificação de sua casa,
um lar para Deus e para o homem, de modo que Deus possa morar com o homem e o homem possa morar com Deus. Neste lugar há amor, harmonia, adoração, serviço e glória. Isto é o que Deus deseja. Nós temos aquele que é maior do que Salomão, e ele está construindo a verdadeira casa. O templo que Salomão edificou não era a real construção, mas apenas um tipo, uma sombra. Aquele templo jamais poderia ser comparado com a realidade, que é a igreja do Deus vivo, a qual Cristo está edificando com pedras vivas. Ele ainda está edificando esta igreja. Irmãos, Cristo está nos chamando para trabalhar com Ele nesta obra. A obra da igreja. Qual é a obra da igreja hoje em dia? Com que obra devemos estar ocupados? Podemos estar envolvidos em diferentes aspectos da obra, mas devemos nos lembrar: há uma só obra. Somos chamados para trabalhar com Cristo na edificação da casa de Deus, de modo que Ele possa ter um lugar de habitação entre nós. Num sentido, somos os materiais e, em outro sentido, somos os trabalhadores. Portanto, sejamos cuidadosos quanto ao modo como trabalhamos. Precisamos de sabedoria para entender o projeto e também precisamos de sabedoria para transformar o projeto em edifício. Precisamos de sabedoria para trabalhar juntos e para saber em que parte da obra devemos atuar. Cada um de nós é chamado a fazer uma parte da obra e, por isso, precisamos de sabedoria para saber qual é o nosso lugar na casa de Deus. Será que nós temos tal sabedoria? Tiago nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1, 5 e 6. Será que já pedimos sabedoria a Deus alguma vez? Ou será que pensamos já ter sabedoria? Podemos pensar que já sabemos o que Deus quer e, portanto, já sabemos o que iremos fazer. Será esse o nosso caso? Na verdade, precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho sabedoria. Eu preciso dela para que minha vida nesta terra esteja comprometida com a edificação da tua casa. Preciso de sabedoria para que minha vida não seja desperdiçada ou mal utilizada, mas seja contada na eternidade. Preciso de sabedoria para que minha vida e meu trabalho na terra possam contribuir na edificação da casa de Deus e não na sua destruição. Precisamos do espírito de Salomão. Precisamos de um espírito de sabedoria para participar desta obra. Avivamentos e declínios. Do capítulo 10 ao 36 de 2 Crônicas está registrado o restante da história da nação de Judá. O período abrange cerca de 370 anos, mas 2 Crônicas não nos fornece uma história detalhada da nação de Judá, nem descreve todas as coisas que cada rei fez. O livro tem seu foco concentrado em um só assunto: a casa de Deus. Isso quer dizer que os reis são mostrados em seu relacionamento com a casa de Deus. Deus os julgou de acordo com esse relacionamento. O fato de um rei ser bom e ter sido aceito por Deus, ou então de ser mau e ter sido rejeitado por Deus, estava baseado em sua atitude para com a casa de Deus. Quando já era idoso, Salomão foi enganado por mulheres estrangeiras, começou a adorar todo tipo de ídolos. Evidentemente, a nação começou a desviar-se de Deus. Iniciou-se um período de declínio, mas Deus, por causa de sua misericórdia e devido à sua promessa feita a Davi, deu vários avivamentos a Judá. Na história de Judá também estão registradas muitas reformas. Isso não ocorre no Reino do Norte, Israel, mas somente no Reino do Sul, Judá. Qual é a razão disso? O fato é que Deus lembrou-se de sua promessa para com Davi. Por meio da longa história de Judá, você percebe o fracasso do homem e a fidelidade de Deus. Durante esse período, encontramos ao todo 5 avivamentos ou 5 reformas, durante as quais o povo parece ter retornado a Deus. Nessas ocasiões, eles renovaram e reconstruíram a casa de Deus. Eles recomeçaram a observar a Páscoa, a lei e as ordenanças de Moisés. Infelizmente, esses avivamentos nunca duraram muito tempo.
Mesmo durante o período de avivamento, aquele que o liderava acabava esfriando. Houve avivamento após avivamento, mas finalmente veio a destruição. No entanto, damos graças a Deus, pois também veio a promessa de restauração. Isso não parece familiar para nós hoje em dia? Será que o cristianismo não é uma história de avivamentos e declínios? Quando o Espírito Santo veio e encheu aquela casa no dia de Pentecostes, 120 pessoas foram batizadas em um corpo. Foi um glorioso começo para a casa de Deus. Através disso, foi manifestada a realidade desta casa. Deus veio e habitou entre aquelas 120 pessoas. Veio o fogo, veio a glória, e 3.000 foram salvos. Muitos vieram ao Senhor. O Evangelho se disseminou e, passados 33 anos, lemos no final do livro de Atos que ele havia sido pregado até os confins da terra, ou seja, Roma, que era o centro do mundo da época. O livro de Atos cobre um período de aproximadamente 33 anos, assim como a vida terrena do Senhor Jesus foi de 33 anos. Entretanto, mesmo antes da morte dos apóstolos dos primeiros dias, na última parte da vida de Pedro, Paulo e João, já havia declínio. O primeiro amor cessou e o ritualismo foi introduzido. Todos os tipos de falsos ensinos, hábitos corrompidos e métodos mundanos começaram a se acumular na igreja e ela se desviou. Pela graça de Deus e por seu amor pela igreja, ele enviou avivamento após avivamento. Se você olhar do ponto de vista positivo, a história do cristianismo é uma história de avivamentos. Caso você olhe do ponto de vista negativo, verá uma história de declínio. Contudo, Deus envia avivamento após avivamento, fazendo com que haja um retorno a Ele, um retorno à Sua palavra, uma reconstrução da sua casa. É triste constatar que esses avivamentos nunca duraram muito tempo, em média, uma geração ou um pouco mais, e logo em seguida o declínio recomeçou. Por causa de sua misericórdia e de sua promessa, Deus enviou outros avivamentos, mas, lamentavelmente, o cristianismo entrou no cativeiro babilônico. Ele foi capturado pelo mundo. Será que a igreja já deixou o mundo? Utilizo a palavra igreja num sentido geral, pois na verdade deveria dizer cristianismo. Será que o cristianismo já saiu do mundo? Será que ele ainda está nas garras do mundo? Damos graças a Deus, pois desde a reforma no século XVI nós encontramos o resgate. Estudaremos isso mais adiante. Ao longo desta história de cerca de 370 anos, houve ao todo 5 avivamentos ou 5 reformas, conduzidas por 5 reis. Veremos rapidamente cada uma delas. Asa. O primeiro avivamento ocorreu sob o reinado de Asa, sendo registrado nos capítulos 14, 15 e 16 de 2 Crônicas. Asa era bisneto de Salomão. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. 2 Crônicas 14, 2 a 4. Aqui você percebe que houve um avivamento. Tendo o rei buscado ao Senhor, ele o abençoou. Quando os etíopes vieram para invadir Judá, eles trouxeram um exército grandioso. Contudo, Asa confiou no Senhor e clamou a ele. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 2 Crônicas 14, 11. Asa confiou no Senhor, que então destruiu o exército dos etíopes. Depois da vitória, o rei foi encorajado pelo profeta Azarias. Ele renovou o altar da casa de Deus e o Senhor realmente estava com ele. Ele foi rei por mais de 30 anos servindo ao Senhor, mas infelizmente, em seus últimos anos, seu amor por Deus começou a esfriar. Portanto, sua confiança em Deus desapareceu. Quando o reino de Israel o atacou, Asa fez uma aliança com a Síria, ao invés de confiar no Senhor.
Deus então enviou o profeta Anani para reprová-lo. O profeta disse: Por que não confiaste em Deus? A Etiópia tinha um exército maior, mas tu confiaste em Deus e ele o destruiu. Por que não fizeste o mesmo agora? Ao invés de arrepender-se, Asa se indignou contra Hanani e o colocou na prisão. Nessa mesma ocasião, ele oprimiu a alguns do povo. Quando teve uma enfermidade nos pés, ao invés de buscar a Deus, ele procurou apenas o auxílio dos médicos. Que lição Deus quer nos dar através disso? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16, 9. Deus está procurando um coração perfeito. Se Deus puder achá-lo, ele se mostrará forte em seu favor. O que é um coração perfeito? Ele consiste num coração sincero, num coração puro e que não se divide. Um homem de coração perfeito é um homem que ama a Deus de todo o seu coração. Ter um coração perfeito não significa perfeição sem pecado. Davi tinha um coração perfeito para com Deus, mas essa perfeição não lhe tornou incapaz de pecar. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra em busca de um coração perfeito. Ele está olhando, observando, investigando, com o objetivo de encontrar alguém cujo coração para com ele seja puro. Ele procura alguém cujo coração não seja dúplice, mas ame a Deus pelo próprio Deus, de forma pura, sem outros motivos ou interesses egoístas. Essa pessoa deve ter um coração perfeito e que não seja dividido para com Deus. Quando Deus encontra tal homem, seu braço será estendido para com ele. Esta é a lição que precisamos aprender. Josafá. A história do rei Josafá se encontra nos capítulos de 17 a 20 de 2 Crônicas. Ele era filho do rei Asa. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. 2 Crônicas 17, 3 e 4. Josafá enviou sacerdotes para ensinar ao povo a lei de Deus. Passado algum tempo, Moabe e Amon vieram com grande multidão de tropas para atacá-lo, e Josafá orou a Deus. Essa foi a resposta que ele lhe deu. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. 2 Crônicas 20, 15 a 17. O povo levantou cedo pela manhã e Josafá então disse: Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá aconselhou-se com o povo e designou cantores para que louvassem a Deus diante do exército. Enquanto eles louvavam, o Senhor colocou emboscadas e matou todos os adversários. Sob o governo de Josafá, houve grande avivamento. Infelizmente, havia um ponto negativo na vida deste rei. Ele fez aliança com Acabe, um rei ímpio de Israel, e casou seu filho com a filha de Acabe e Jezabel. Por causa dessa aliança ímpia, Josafá quase perdeu a vida, e além disso, viu seus empreendimentos caírem por terra. Ele construiu navios para que trouxessem ouro, mas os navios se quebraram. Esse foi o ponto negativo da vida de Josafá. O que podemos aprender disso tudo? Aprendemos que é necessário crer no Senhor e confiar nele. Também aprendemos que é preciso cuidar para que não estejamos em julgo desigual com os incrédulos. Se fizermos isso, evitaremos passar por muito sofrimento. Joás. O terceiro rei é apresentado no capítulo 24 de 2 Crônicas, e seu nome é Joás. Após o reinado de Salomão, houve ao todo 19 reis em Judá, assim como houve 19 reis em Israel. Dentre os 19 reis de Judá, não está incluída Atalia, a filha de Jezabel, pois ela usurpou o trono por 7 anos. Como não era descendente de Davi, ela não é contada.
Joás era um bebê quando foi socorrido pelo sumo sacerdote Joiada e ficou escondido no templo por 7 anos, pois sua avó, Atalia, procurou eliminar toda a descendência real de Judá. Quando ele alcançou 7 anos de idade, Joiada o tirou do esconderijo e Joás tornou-se rei. Logo no início de seu reinado, houve um avivamento, pois ele renovou a casa do Senhor. O templo estava em desordem e precisava de reparos. Joás tinha o desejo de restaurar a casa de Deus, de modo que a adoração pudesse ser reiniciada. Por causa disso, houve um avivamento naquela época. Joás serviu a Deus durante todos os dias em que Joiada exercia o sumo sacerdócio. Contudo, quando Joiada faleceu, os príncipes de Judá vieram ao rei e ele ouviu seus conselhos ímpios. Joás começou a adorar ídolos e isso trouxe a disciplina de Deus sobre ele. Ele não se arrependeu e terminou sendo assassinado. Joás era fraco como pessoa e a lição que aprendemos com ele é a seguinte: para uma pessoa fraca, as pessoas com quem ela se associa são de fundamental importância. Com quem você está associado? Enquanto Joás esteve sob a orientação de Joiada, ele foi um bom rei. Mas logo que Joiada morreu, os príncipes de Judá vieram e desviaram o rei de seu caminho. Irmãos, não pensem que vocês são fortes. Tomem cuidado com as pessoas com as quais vocês convivem. Se você anda com pessoas que temem a Deus, elas irão ajudá-lo a temer a Deus. Contudo, se você andar com ímpios, não será capaz de mudá-los, mas eles poderão mudá-lo. Ezequias. O quarto rei dentre os 5 que estamos estudando está em 2 Crônicas, capítulos de 29 a 32. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. 2 Crônicas 29, 3 e 4. Antes da ascensão de Ezequias ao trono de Judá, a porta do templo se encontrava fechada. Portanto, ele abriu a porta da casa do Senhor e convocou os sacerdotes e levitas para que santificassem e viessem adorar o Senhor. Nesse momento, a Páscoa foi observada, mas não foi possível fazê-lo no tempo de Deus, ou seja, no 14º dia do primeiro mês. Muitos ainda não haviam se santificado, de modo que a Páscoa teve que ser observada no segundo mês. Contudo, Deus perdoou mesmo aqueles que participaram sem purificar-se em resposta à oração de Ezequias. Veja 2 Crônicas 30, 18 e 19. Após terem celebrado a Páscoa por 7 dias, seu amor pelo Senhor mostrou-se tão grande que eles quiseram celebrá-la por mais 7 dias. Esta é a única vez na história que isso ocorreu, e o povo celebrou a Páscoa 2 vezes para demonstrar seu amor a Deus. Por causa disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, veio destruir Judá, Deus ouviu as orações de Ezequias e destruiu o exército inimigo. Ezequias adoeceu e Deus lhe enviou o profeta Isaías para lhe dizer: põe a tua casa em ordem, pois o teu tempo de partir chegou. Mas o rei chorou e disse: Senhor, eu tenho feito tanto por ti, dá-me mais tempo de vida. Como Deus é tão compassivo, ele foi persuadido pela oração de Ezequias e lhe deu 15 anos a mais de vida. Deus também lhe deu um sinal. A sombra do relógio de sol voltou atrás 10 graus. O rei foi curado, mas ao invés de tornar-se grato para com Deus, começou a mostrar-se orgulhoso. Por causa disso, a ira de Deus veio sobre Judá, mas como Ezequias se humilhou, ela não veio em seus dias. Durante os 15 anos a mais de vida que recebeu, Ezequias fez 2 coisas negativas. Primeiramente, ele teve um filho chamado Manassés, e este foi seu sucessor que levou a nação à destruição. O outro fato negativo ocorreu quando emissários do rei da Babilônia vieram cumprimentá-lo pela cura de sua enfermidade. Por causa de seu orgulho, ele lhes mostrou todas as suas riquezas e, como resultado disso, a nação foi destinada ao cativeiro na Babilônia. Nunca tente forçar a Deus. Você sabia que Deus pode ser forçado? Deixe que você mesmo seja forçado, mas nunca force a Deus. O orgulho é outra coisa contra a qual precisamos vigiar. Se você é abençoado pelo Senhor, então deve vigiar atentamente, de modo a não se tornar orgulhoso. Deus dá graça aos humildes,
mas resiste aos soberbos. Josias. Em 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, encontramos Josias, o quinto rei. Quando tinha 8 anos de idade, ele subiu ao trono de Judá. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. 2 Crônicas 34:2. Pense bem sobre isso. Ele tinha 8 anos de idade e fazia o que era reto perante o Senhor. Ter apenas 8 anos de idade não significa ser muito moço para conhecer o Senhor. Ter tal idade também não impede alguém de andar no caminho do Senhor. Quando Josias tinha 16 anos, ele começou a buscar diligentemente o Deus de Davi, seu pai. Quando ele alcançou os 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém de todos os ídolos e, aos 26 anos de idade, terminou de purificar a terra e a casa de Deus. Foi então que eles descobriram no templo o livro da lei de Moisés, que estava esquecido. Nessa ocasião, Josias mostrou quão sensível era seu coração diante de Deus. Ele se arrependeu perante Deus, que ouviu sua oração, mesmo que o destino da nação não pudesse mais ser alterado. Deus lhe prometeu que o juízo não ocorreria em seus dias. Anos depois, quando o rei do Egito veio para lutar contra Carquemes, parece que algo do orgulho de Ezequias se fez presente no coração de Josias. Ele foi à peleja e acabou morrendo. A lição que aprendemos aqui é que devemos servir ao Senhor nos dias de nossa mocidade. Quando somos jovens, ainda temos tempo para servir ao Senhor. Se as pessoas não servem ao Senhor quando jovens, poderão desejar servi-lo quando tiverem mais idade, mas de onde tirarão força para isso? Portanto, que o Senhor possa usar o exemplo de Josias para nos encorajar. Queridos irmãos, ainda que esses avivamentos e reformas não pareçam durar muito tempo, as lições que podemos aprender deles são eternas. Possamos nós aprender essas lições, e se o fizermos, elas nos ajudarão quando estivermos envolvidos na obra de resgate da casa de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque nos revelaste teu coração, mostrando que queres fazer morada no meio de teu povo. É algo doloroso para ti quando vês teu povo esquecido de tua casa e de tua pessoa. Senhor, nós te louvamos porque em tua misericórdia estás sempre enviando profetas e enviando avivamentos para trazer o teu povo de volta para ti. Contudo, Senhor, tu conheces a nossa fraqueza. Senhor, somos muito gratos por tua fidelidade e sabemos que, por seres fiel, tu terás a tua casa. Portanto, nós rogamos que, por tua graça, possamos aprender todas as lições que devemos aprender e que sejamos capazes de perseverar até o fim, de modo que possamos ser a casa de Deus. A ti seja a glória. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.